Dado um certo risco, você tem uma certa exigência de retorno, né? Quer dizer, se eu tenho um risco mais alto, vamos supor, tá? Vamos supor aqui, ó. Deixa eu só mostrar para você isso, eu acho que aí vai ficar mais fácil, ó. Então, esse modelo aqui é um modelo de precificação de ativos, precificação do valor de quanto que os acionistas devem exigir de retorno no capital que eles aplicarem na empresa, tá? Então, olha essa frase. Então, eles olham lá, a primeira coisa que eles olham, quanto que está a taxa livre de risco, a taxa da renda fixa. Por que eles olham a taxa da renda fixa? Porque o entendimento básico é assim, ó, onde eu posso colocar dinheiro, e não vou ter a minha chance de perder o dinheiro, ela é zero. É zero. Onde isso acontece? Embora a gente sempre avise que todos os investimentos têm risco, o único lugar que você pode praticamente ter certeza que você coloca o dinheiro e não vai perder é em títulos públicos federais. Por quê? Porque os títulos públicos federais, eles são emitidos, é uma dívida, portanto, mas ele é emitido por alguém que imprime dinheiro. Olha que coisa maluca, né? É uma pessoa que faz uma dívida com você em uma moeda que essa pessoa pode imprimir o dinheiro para te pagar. Por isso que a gente fala que é praticamente livre de risco. Porque se chegar lá na data de vencimento e não tiver dinheiro para te pagar, na pior das hipóteses, o governo pode ir lá e imprime o dinheiro e te paga. Né? Então a gente chama isso de taxa livre de risco. Não tem mais ninguém que pode fazer isso. Nem banco, nem nada. É só o governo. Tá bom. Então a gente chama isso de taxa livre de risco. Risk free, ou a renda fixa, né? Beleza. Então, se você pegar, por exemplo, 100 mil reais e colocar num título público federal, você vai ter risco zero. Só que você vai ter um retorno muito pequeno. Qual que é o retorno hoje? Vamos falar que é a Selic, tá? Então, o retorno vai ser 5% lá no final do ano. A Selic hoje não está 5%, está 2,75%, mas ela vai subir a uns 5%, 6% esse ano ainda. Então, vamos falar que vai ser 5% lá no final do ano. Tá bom. Então, esse é o teu retorno. Para não correr nada de risco, você ganha 5%. Então, aí você fala, não, eu não vou investir numa taxa livre de risco, eu vou investir numa padaria. Aí já começou a complicar, porque se no governo, comprando o título público, eu não tenho risco nenhum, se eu for investir, se eu for comprar as ações, se eu for colocar dinheiro no capital social de uma padaria, quanto mais arriscado é colocar dinheiro numa padaria do que emprestar dinheiro para o governo? Nossa, é muito mais arriscado. É muito mais arriscado. Por quê? Porque eu tenho... Aí volta lá na aula passada, né? Tem que ter... Depois que eu colocar o dinheiro, vai ter que comprar os ativos, equipamentos, máquinas, insumos, contratar pessoas, treinamento. Beleza. Aí vem a operação, compra farinha, compra fermento, compra isso, compra aquilo, compra tudo, coloca as pessoas para fazerem o pão, aí fatura com a venda do pão, venda de todos os tipos de produtos e serviços lá na padaria. Aí depois do faturamento tira os custos, tira as despesas, tira os impostos, tira o juro e aí sobra o lucro. Qual que é a chance de colocar o dinheiro e não receber nada de lucro? Nossa, é imensa. Quanto mais tem de risco de uma padaria do que emprestar dinheiro para o governo? Ah, sei lá, vamos dizer que tem, sei lá, 200%. Vamos falar que tem 3 vezes mais risco, né? É 3 vezes mais arriscado. Eu estou sendo bonzinho demais. Então tá bom. Então se é 3 vezes mais arriscado, eu quero receber 3 vezes mais. Porque eu não tenho nenhum risco emprestando para o governo, então eu quero o equivalente a 3 vezes o que eu receberia do governo. Então só vale a pena investir numa padaria se eu ganhar, por exemplo, 15%, que é 3 vezes, né, 3 vezes 5%, que é o que o título público vai pagar. Os terceiros, para eles
complementarem, porque só com 100 mil não vai dar. Quanto que o banco cobra? Cobra 25% por ano. Ué, peraí, se eu vou receber 20, se eu quero receber 15 e o banco cobra 25, então tem alguma coisa errada. Começa a ficar muito incerto, né? Você fala, será que eu estou estimando o erro, será que eu estou estimando o risco de investir na padaria de uma maneira certa? Será que eu estou estimando corretamente ou será que eu estou sendo muito bonzinho? Por quê? Porque essa estimação de risco que eu estou falando para vocês, ela é uma estimação de risco subjetiva. Eu que disse que 3 vezes mais arriscado, né? Fui eu que falei isso. Só que isso não está escrito em lugar nenhum, eu tirei da minha cabeça. Então, lá na década de 50, início da década de 60, 2 caras, o professor Harry Markowitz e o professor, né, o aluno dele até então, William Sharpe, esses dois fizeram principalmente o professor Markowitz criou a teoria do portfólio e o professor Sharpe depois derivou dessa teoria, né, que a gente vai trabalhar com médias e variâncias, ele derivou dessa teoria uma série de aplicações, alguns índices e tal. E uma dessas aplicações ficou conhecida como o CAPM, o modelo de precificação de ativos de capital. Né? Eu estou fazendo a tradução, é o Capital Asset Pricing Model, né? Um modelo de precificação de ativos de capital. Então, para eu não usar esse raciocínio subjetivo, que eu acabei de anunciar para você, a vantagem que fica gravada é isso, né? Depois você pode ver que não está falhando uma frase. Você pode seguir as frases aí, elas estão todas encaminhadas. Coloca num papel, imprime e lê as frases. Não estou muito modesto hoje. Então, se você pegar esse raciocínio que eu te falei, que é subjetivo, esse raciocínio, portanto, ele está viciado pela maneira de pensar, ou de analisar, ou de perceber o risco de um certo investidor. O que o professor William Sharpe fez? Ele falou, não, vamos aproveitar o raciocínio da teoria do portfólio do professor Markowitz e vamos desenvolver um modelo que exclui esse objetivo, que exclui essa análise subjetiva, digamos assim, e substitui essa análise subjetiva por uma coisa objetiva, por uma definição objetiva do custo do capital para o acionista aplicar em um certo ativo. Maravilha. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai partir também da renda fixa, como você está olhando aí no slide. Ele vai partir da renda fixa, tá bom? Então, o risk-free, no inglês, né? Risk-free, livre de risco. Beleza, tudo bem. Aí, sobre este risk-free, quanto que eu tenho que adicionar? Aí ele vai dar o pulo do gato, porque ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer assim, ó, existe uma carteira de mercado, e essa carteira de mercado, ela já contém todos os ativos que diversificam os riscos que são possíveis de diversificar, tá? Essa carteira de mercado, em cada país tem a sua, no caso brasileiro é o Ibovespa, no caso norte-americano é o Standard Poor's 500, SP 500. Se você for para a Europa, tem o Eurostock, tem outras, o índice Nikkei no Japão, enfim. Mas vamos nos concentrar no Brasil. No Brasil é o Ibovespa. O Ibovespa contém, nesse ano de 2021, aproximadamente 81 empresas, e essas 81 empresas consistem numa carteira mais diversificada possível. Mais diversificada por quê? Porque na hora que um ativo cair, o outro sobe, na hora que o outro sobe, um cai, e assim sucessivamente, ela sobe e desce como um todo, mas não em função do risco específico de um ativo, do risco geral sistemático. Né? Eu até fiz uma live, estava falando para a professora Janaína, eu fiz uma live há umas 2 ou 3 semanas atrás, onde eu queria explorar um pouquinho o beta, enfim, essa carteira de mercado e o beta, mas a minha internet estava tão ruim no dia como está aí por culpa da NET, da Claro, e eu, infelizmente, não foi tão positivo assim. Mas eu
logo que terminar essas aulas aqui, né, a gente está na segunda semana, tem a terceira e a quarta, depois a gente vai ter uma folga. E nessa outra semana, provavelmente eu vou fazer novamente essa live falando sobre, explicando mais isso, embora você, se quiser, tem no meu canal no YouTube um dos vídeos mais assistidos, é vídeo recomendado de diversas instituições de ensino no Brasil, eu sei porque eu vejo os links que vão lá consultar. É um livro sobre CAPM, né, sobre Capital Asset Pricing Model, isso está explicado lá, mas eu também prometo que farei uma live daqui umas 3 semanas para enfatizar isso fora do escopo da nossa disciplina, porque na nossa disciplina aqui, isso está apresentado no teu livro, nas tuas aulas conceituais, eu estou falando aqui, estou te dizendo de materiais extras, né, tem vídeo lá no canal, se você quiser, então, para o que você vai fazer aqui neste curso, tá suficiente, mas eu ainda vou fazer algo ainda mais detalhado em breve, né, você pode acompanhar. Bom, então, essa carteira de mercado, que é o Ibovespa, tem uma expectativa de retorno para essa carteira. Então, a gente fala assim, hoje a gente está em abril. Então, em abril de 2022, quanto terá... Vamos supor que a gente está pensando para um ano, tá? Quanto vai estar mais... estará mais valiosa a carteira do Ibovespa de hoje até abril de 2022. Então, a gente pode imaginar, o Ibovespa está 120 mil, não está, mas vamos supor que tivesse, tá? Está 120 mil pontos. Então, ele vai subir 20% e no ano que vem ele vai estar 134 mil pontos. É só uma suposição, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, tá? E não estaria 134, né? Daria 144. Mas é só uma suposição, isso é um exemplo. Então vai subir 20%. De hoje até o ano que vem. Então tá bom. Então se a carteira de mercado vai subir 20%, o Ibovespa, eu tiro do Ibovespa o quanto que eu já vou receber aqui no ativo livre de risco. Eu falei para você que vai ser 5%. Então 20 menos 5, 15. 15. Né? Isso é um termo aqui, ó. Termo. Então tem 5 daqui, tem 15 daqui. Só que esse 15 daqui, ele é potencializado por uma medida de associação do ativo que você está analisando com o Ibovespa, com a carteira de mercado. Porque dependendo da associação que você faz, né, a gente não é propaganda, mas é porque eu não conheço nenhuma outra fonte confiável, mas se você for lá no meu canal também, você vai numa fonte confiável assim, porque eu não fui atrás, com certeza tem. Você vai ver lá que tem um vídeo sobre correlação e regressão. Não faz parte da tua aula também, mas é só do teu curso aqui, mas só para você entender. Correlação e regressão são análises estatísticas. Então, na regressão, você faz uma relação de influência para uma certa variável, como é que a outra se comporta. E é mais ou menos isso que a gente faz no CAPM também. Dado uma certa carteira de mercado, esse ativo que eu estou analisando, ele se comporta como? Ele sobe, ele desce, enfim, ele tem uma correlação lá com esse ativo. Da reta de regressão, nós tiramos uma informação, que é esse beta aqui. Esse beta, portanto, ele diz quanto que aquele ativo se relaciona com a carteira de mercado. Então, vamos supor, vamos dizer que esse ativo se relaciona em 1,2 com a carteira de mercado. Então, o que a gente podia dizer, grosso modo? Se o Ibovespa subir 100, esse ativo vai subir 1,20 de 100. Então, é 100 vezes 1,2. Então, se o Ibovespa subir 100, ele vai subir 120. Ele vai subir 20% a mais. Tem uma medida de relação que realmente quantifica o risco. Tem ativos que são mais defensivos e tem ativos que são mais agressivos em relação à carteira de mercado. Então, se você pega um ativo que tem um beta mais alto, por exemplo, um beta de 1,5, você sabe que aquele ativo ele é agressivo, a inclinação dele é muito, muito forte em relação à carteira de mercado, em relação ao Ibovespa. Então, você tem uma potencialização. Então, vamos pegar 1,5? Então, 1,5 vezes 15 aqui, né, do 15%,
que a gente tinha falado, vai dar 22,5%, se eu não me engano. Estou fazendo de cabeça aqui. Mas 22,5% mais meio, 27,5%. Então, olha a diferença de uma análise subjetiva, eu falei que ia dar 15%, para uma análise mais objetiva, porque eu estou lidando com... Eu trouxe para o modelo duas coisas que eu estava desconsiderando. O retorno do mercado, de maneira geral, ou seja, uma expectativa de retorno para os ativos, para o risco sistemático daquele mercado, expressos na carteira de mercado, e também trouxe o beta, que é essa associação entre a carteira de mercado e esse ativo que eu estou analisando. E aí o professor Sharpe fundou esse modelo. Esse modelo tem uma série de derivações, depois você faz a CML, né, a Characteristic Market Line, enfim. Não importa, o que eu quero te dizer assim, não é que não importa, é que o que eu quero te dizer é, este modelo aqui dá pano para manga muito, a gente não está fazendo isso aqui é a administração financeira, a gente está fazendo uma introdução para o tema para você, mas você pode estudar isso aqui num nível muito mais alto, você tem muita coisa para ser falado aqui ainda, tá? Mas tudo bem, a gente está conseguindo fazer uma introdução muito, muito competente aqui para você, no sentido de realmente você passa a saber o que é o CAPM. Então, com a taxa que eu identifico aqui no CAPM, o que eu faço? Eu pego essa taxa aqui e posso utilizar, voltei lá no custo médio ponderado de capital, e posso utilizar como a minha taxa do capital dos sócios. Se o banco exige X, ele exige por uma avaliação que ele faz. Eu, sócio, exijo Y, mas eu exijo por conta do quê? Por conta de uma avaliação que eu também fiz. E essa avaliação eu fiz em função do CAPM. Tá bom? Tá bom. Então, uma prática aqui do CAPM para você, né? Eu já fiz uma enquanto eu fui explicando, mas eu vou fazer uma outra aqui para você, ó. Então, se o risco do projeto for um beta de 2,3, a carteira de mercado tiver um retorno esperado de 20 e a renda fixa tiver um retorno de 14, qual é a taxa de retorno esperada, né, adequada ao risco do projeto? Olha lá, a solução é 0,14, que é a taxa livre de risco, mais 2,3, que é o beta, vezes, né, então primeiro aqui vamos fazer esse lado, vezes o retorno esperado de mercado, que é 0,20, menos 0,14 da renda fixa, né, da taxa livre de risco, aqui vai dar 0,6, 0,6 vezes 2,3, 13,8, 0,138, 0,138 mais 0,14, 0,278, ou 27,8%. Então, você tem uma precificação para este cenário aqui, um certo beta, um certo retorno esperado da carteira de mercado e uma certa renda fixa, você tem lá uma certa taxa que você espera, tá bom? Beleza.